Muito bem, muito bem, muito bem. A urgência desse vídeo é uma questão de cunho epistemológico, não é? Aqui e agora tenho a obrigação de fazer uma correção epistemológica, não é? Uma correção de cunho epistemológico, não é verdade? Creio que pequei no tocante a uma análise que eu fiz de uma derrota em casa, né? Futebolística, não é verdade? E aí eu quis analisar do ponto de vista da causalidade da coisa, da causa, de procurar saber a causa, né, desse fato, não é? Só que a questão é que o futebol ele é uma representação da vida, e a vida é extremamente complexa, né? De tal modo que o futebol também é complexo, né? Apresenta a sua complexidade, né? Do mesmo modo que a vida, né? Então a complexidade do futebol é uma representação da complexidade da própria vida, né? Claro, da vida do aspirante a Buda, né, no caso, né? O aspirante a Buda é um cego, né, vamos dizer assim, em relação à vida que ele vive, né? Mas no caso, enfim, desse fato da derrota do nosso time em casa, né, mais uma vez uma derrota em casa, né, que é um fato grave, né, uma derrota diante da sua torcida, não é verdade? E a reflexão que eu fiz anteriormente foi uma reflexão bastante parcial, bastante leviana, não é verdade? E, e agora eu queria fazer essa reflexão e fazer essa correção, não é? Porque, na verdade, o ser humano, o ser humano pensa que é capaz de sondar, né, as causas de um fato negativo, né, de um fato, de uma adversidade, não é verdade? Só que do ponto de vista da filosofia oriental, o ser humano não tem essa sabedoria, né? O ser humano não tem essa capacidade de enxergar, não é, a raiz do problema, não é? Isso é um exercício meio que até mesmo, até de certo modo, viciante do ser humano aspirante, né? Aspirante a Buda, diga-se de passagem, não é? Então é um erro pensar em termos de causa de um determinado resultado negativo. É um erro, não é? O resultado negativo é um fato que está embasado do ponto de vista da filosofia ocidental, vamos dizer assim, de um modo geral, do ponto de vista dos termos usados na filosofia, é um termo negativo chamado determinismo, né? Não é? O mundo, a vida do aspirante é, de certo modo, já pré-determinado, não é? Só que não do ponto de vista de um determinismo assim negativo, não é? Tudo é trabalho do Buda Amida, tudo é trabalho do rei dos Budas, não é? E a gente vai sendo conduzido pelo Buda Amida, né? Pelo mestre dos Budas do universo. É uma energia, uma força incrível, uma força extremamente poderosíssima, não é verdade? Que nos conduz, né, rumo ao trabalho final dele, que é propriamente embarcar-nos, não é, no seu navio da grande compaixão, não é? Então,
a correção epistemológica que eu gostaria de fazer, não é? É a postura em relação a uma situação adversa, né? A postura do aspirante tem que embasada, né? A postura embasada na filosofia oriental é voltar os olhos para esse estado de espírito de, vamos dizer, de frustração, de não correspondência de uma expectativa criada por mim, no caso, né? Não correspondeu à expectativa criada, né, construída por mim. Foi contra a minha expectativa, não é? E aí, qual é a maneira, assim, correta de fazer a reflexão diante desse fato? É trabalhar, né, o cérebro, né, até que ocorra essa reviravolta, né? E essa reviravolta está intimamente ligada, né, ao trabalho do Buda Amida, ao trabalho do Rei dos Budas, não é? O que é essa reviravolta? Essa reviravolta é quando esse estado de espírito que muitas vezes teria uma tendência bastante negativa de frustração, de raiva e até mesmo de uma queda na raiva, não é verdade? Na verdade, o processo da transformação desse estado de espírito é um processo mágico, não é? Claro, o trabalho dessa força invisível do Buda Amida, não é? Que consegue transformar esse estado de espírito, não é? Em uma coisa chamada dúvida, não é verdade? Tanto é que esse conceito de dúvida, não é? É um conceito fundamental na filosofia oriental, né? Tanto é que tem os famosíssimos versos do mestre Shinran Shonin que diz: circular entre as casas do ciclo de nascimento e morte tem uma causa única, a mente que duvida, não é? A mente que duvida do trabalho do Buda Amida, né? A mente que duvida do chamado voto do Buda Amida, da promessa do Buda Amida, né? Então essa é a raiz, né, do sofrimento do aspirante, né? O aspirante vai sendo conduzido pelo Buda Amida até que ele destrói, ele arranca, não é, essa mente que duvida, né? E aí você obtém a dupla revelação, que é a revelação do verdadeiro eu e a revelação da verdade mesmo do navio da grande compaixão, a verdade do Namo Amida Butsu, não é? Mas então, nesse caso daquilo que gerou a frustração, daquele fato que gerou a frustração e esse estado de espírito de uma possibilidade de queda por conta desse estado de espírito de frustração, não é? Uma queda na raiva, por exemplo, não é? Essa tendência é transformada através do trabalho do Buda Amida, né? O Buda Amida trabalha esse estado de espírito e vai transformando gradativamente em dúvida, né? Em ponto de interrogação. E aí você já se coloca num lugar chamado dúvida. Essa é a dádiva do mal, né? Que ocorre contigo, né? Que ocorre contigo. Não quero usar a segunda pessoa, que ocorre com vocês, né? Com você. Quero evitar misturar a segunda e a terceira pessoa. Muito embora, talvez, acidentalmente eu diga, né, em segunda pessoa. Te, tu, tua, né? Não quero usar.
Mas, enfim, tirante esse detalhe da gramática, né, que não tem nada a ver com o assunto que eu estou dizendo agora, né, eu estava dizendo que o trabalho do Buda Amida o trabalho do Buda Amida é educar, né, o aspirante a Buda no tocante à adversidade, né? O Buda Amida, ele vai educando o aspirante a Buda no aspecto da adversidade, né? No aspecto do sofrimento, né? No aspecto do inferno. O Buda Amida vai educando, né? Por quê? Porque a gente está a gente tem uma coisa chamada presunção, né? E essa presunção não admite, né, de jeito nenhum o, o sofrimento, não admite a realidade que é o inferno, né? A realidade do eu infernal, a nossa presunção não admite, né? A nossa presunção rejeita radicalmente o sofrimento, rejeita radicalmente o inferno, né? Então, uma vez que a gente tem essa estrutura construída com a presunção, com o orgulho, né? Esse orgulho acaba muitas vezes criando um ego, vamos dizer assim, que não aceita o sofrimento de jeito nenhum, né? De tal modo que o Buda Amida trabalha gradativamente, né? Não mostra, o Buda Amida não mostra de uma vez por todas o inferno para o aspirante a Buda. Do contrário, o Buda Amida não consegue realizar o trabalho dele sobre a minha pessoa, sobre o aspirante Hideo Yahiro. Mostra aos poucos, né? Aos poucos, Buda Amida vai revelando que na verdade, o merecimento do Hideo Yahiro é o inferno, né? Aos poucos. Se ele fizer isso de uma só vez, o Hideo Yahiro vai ficar revoltado, vai ficar desesperado, vai cometer atrocidades, não é? Então o Buda Amida mostra aos poucos, né, a realidade do ego, não é? Que é o momento em que você vai, vamos dizer, no final do trabalho do Buda Amida, o Buda Amida faz você abandonar, né, esse orgulho, essa presunção, não é? Né? E pelo trabalho do Buda Amida, você é jogado num lugar que é inaceitável, que é o inferno, né? Então é um trabalho gradual do Rei dos Budas, de tal modo que, assim, as adversidades para o aspirante a Buda, na verdade, são um local privilegiado, né? Porque a gente está tão presunçoso, né? E crente de que a gente fez o trabalho correto, a gente agiu de modo rigoroso conosco, né? A gente foi determinado e deu o máximo e, portanto, mereceria, né, um resultado positivo, né? Só que esse resultado não ocorre e aí você frustra a sua própria expectativa, não é verdade? Esse processo, né? Esse processo de transformação da frustração em dúvida é o trabalho do Buda Amida, né? E quando vem a dúvida, aí sim é um local extremamente privilegiado. É um local que de fato é melhor do que a ilusão da vitória. Tanto é que eu já fiz um vídeo dizendo assim: o que é melhor? A ilusão da vitória ou o realismo da derrota, né? A realidade aprende depressa a chamar-te de realidade. Num dos versos do Caetano Veloso, falando da música Sampa. Porque realidade é uma palavra dura, né? Inadmissível, né? Inaceitável, né? Todo mundo prefere as nuvens, né? As nuvens do riso fácil, né? As nuvens
do prazer, não é? Do que a cara fechada da dúvida, né? Porém, essa cara fechada da dúvida, do ponto de vista do aspirante a Buda, é uma dádiva, é um presente, não é? Que deve ser bem utilizado, né? Então eu estou aqui com a dúvida, e a dúvida me conduz, né, a uma procura, né, que é muitas vezes procuras que são extremamente gratas, extremamente gratificantes, né, no sentido do encontro, quando você encontra aquilo que realmente estava gerando essa dúvida, encontra a resposta, aí sim você compreende de modo positivo esse processo de que a derrota, a adversidade é mais importante do que a bem-aventurança, né? Então é no sentido de que uma situação adversa, né, deve ser adotada como uma dádiva, um presente do rei dos Budas, do Buda Amida, né? E é um lugar em que você está imerso numa procura, e essa procura é única, porque não tem como, não tem outra coisa a fazer, né? Você só irá procurar, né, aquilo que realmente seria a resposta. E aí é um trabalho do Buda Amida de continuar essa estruturação, vamos dizer assim, do mundo que é evidentemente o mundo final, né? O mundo da libertação, né? Absoluta de todo o contexto de sofrimento, de contexto humano, né? Vamos dizer assim, contexto né? Do sofrimento, né? Que é um mundo de fato paradisíaco, um mundo de fato de felicidade, um mundo verdadeiro, né? Porque esse mundo de aspirante a Buda é um mundo provisório, não é? Então é a construção, né, desse mundo absoluto, né, desse mundo maravilhoso, desse mundo mágico, em que não existe nenhum tipo de obstáculo, nenhum tipo de dúvida, não é? A dúvida não vai mais existir, não é? Nada vai gerar nenhum tipo de ponto de interrogação, nenhuma partícula de ponto de interrogação, não é? É quando, enfim, acaba a dúvida, ou seja, é quando é concluído do processo do sentido da vida, né? O que é o fato de eu ter nascido como ser humano? É caminhar nesse processo até a conclusão, não é? A conclusão que é a realização de todo um trabalho que levou milhões, bilhões, trilhões de anos, não é? O trabalho do Buda Amida me construindo essa estrutura de um Buda, né? É o trabalho para que eu me torne um Buda, não é? Um Buda livre de sofrimento, né? Um Buda livre de todo e qualquer tipo de sofrimento, não é? E aí a diversidade é uma dúvida, ou seja, a dúvida é a continuação de uma construção estrutural, não é? Que é fantástica, essa construção estrutural do aspirante a Buda é uma coisa fantástica, é uma coisa inexplicável, não é? Como eu, né? Então, e também
esse trabalho, essa força do Buda Amida atua em todas as pessoas, né, que são aspirantes conscientes ou inconscientes, né? Pessoas que têm consciência de que são aspirantes a Buda e pessoas que não têm, ainda não têm consciência de serem aspirantes a Buda, não é? Até mesmo para os aspirantes a Buda, que não têm consciência de que são aspirantes a Buda, muitas vezes a pessoa para e fica boquiaberta, fica espantada com, puxa vida, mas por que eu sou uma pessoa tão privilegiada por uma coisa assim tão mágica, né, nessa vida, não é verdade? Isso porque é o trabalho do Buda Amida querendo puxar, introduzir no mundo da etapa final, né, que é a Jodo Shinshu Shinrankai. Né? Jodo Shinshu Shinrankai nada mais, nada menos é do que a etapa final de todo um trabalho de milhões, bilhões e trilhões de anos que é realizado sobre todas as pessoas do planeta, né? É o trabalho do Buda Amida, né? Quer dizer, é o trabalho que é realizado sobre todos os seres de todo o universo, de todos os outros planetas, onde existam seres assim como nós, seres humanos, né? Seres, vamos dizer, parecidos com os seres humanos do globo terrestre, não é? Que é o porquê de termos nascido como ser humano, evidentemente, para que o Buda Amida conclua todo esse trabalho, não é? E aí, esse vídeo que eu estou fazendo, que pretende ser um vídeo de 60 minutos, né, religiosamente de 60 minutos, né, eu estou tentando aí esclarecer para vocês e para mim, não é verdade? O sentido da adversidade, não é? O sentido correto de analisar uma situação adversa, não é? Então, esqueça essa conversa de, puxa, nós erramos aqui ou acolá. Não existe erro na vida. Tudo fez parte da vida, né? É até uma coisa lógica. Como é que você vai mudar um fato ocorrido? O fato ocorrido ocorreu porque tinha que ocorrer, compreende? Né? O fato ocorrido ocorreu porque tinha que ocorrer, certo? Então ocorreu, e se ocorreu de modo ruim, né? Imediatamente o instinto do ser humano é um instinto que não tem sabedoria. Isso não é um trabalho de sabedoria. Buscar as causas de um erro, isso não é sabedoria. Sabedoria é assimilar a dor e buscar saber o que o Buda Amida está querendo com esse fato, né? O que o Buda Amida quer que eu faça, que eu adquira, que eu construa com esse fato, entende? Então é uma coisa voltada ao futuro, não é uma coisa voltada, não é um trabalho mental voltada ao passado. A frase mais comum, e essa é uma frase principalmente dos pais, puxa vida, quando vê um filho assim entrando no caminho errado, os pais muitas vezes param e pensam, onde foi que eu errei? Isso essa frase é uma representação do ser humano que precisa obter informações através da filosofia oriental, não é? Né? Precisa obter informações em relação ao trabalho do Rei dos Budas, em relação ao trabalho do Buda Amida, não é? E aí, no vídeo anterior, num dos vídeos anteriores, eu acabei meio que pecando nesse aspecto, acabei sendo meio instintivamente humano e deixei de ser sabiamente humano, né? Portanto, do ponto de vista da sabedoria, um fato negativo, ele é uma dádiva, né? Uma dádiva para que você pense não em termos do porquê, mas enfim, eu falei de uma frase, de uma ferramenta básica. A questão não é porquê, a questão é para quê. Para que finalidade
estou passando por essa situação desagradável. Não é por que que eu passei, por que que isso aconteceu comigo, por que que eu tive que passar. Esse é o erro do ser humano, né? Principalmente se o fato for um fato realmente tetricamente grave, não é verdade? Um acidente, um acidente grave físico, por exemplo, um ferimento, enfim, um acidente de trânsito, enfim, uma morte de um ente querido, né? Quanto mais grave é o fato, maior maior a necessidade de sabedoria, né? Mas aí realmente isso se chama elo com Buda Amida, né? Elo com Buda Amida. E aí, você que está ouvindo, você tem um elo com Buda Amida, né? Ou seja, quem está ouvindo em relação ao Buda Amida tem um elo com Buda Amida, né? Que é o trabalho do Buda Amida, né? E uns têm um elo mais forte e outros ainda não têm um elo tão forte. Mas todos têm elo com Buda Amida, né? E quem tem elo com Buda Amida, não é verdade? Vai conseguir transformar a adversidade, né? Por mais grave e dura e sofrida e dolorosa e muitas vezes revoltante que seja a adversidade, não é? É trabalho do Buda Amida, trabalho do Buda Amida, né? E é claro, o elo que a pessoa tem com o Buda Amida, que varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm bastante elo com Buda Amida e outras ainda precisam, né, honestamente, né, passar por provações, por sofrimentos, né, até que, né, acorde, né, até que desperte, né? Então é um pouco cruel o que eu estou dizendo, não é? Mas enfim, é realidade, é a verdade, né? Então você que está ouvindo, que está assistindo a esse vídeo e tem um elo com o Buda Amida, você deve se considerar uma pessoa privilegiada, não é verdade? Então qual é o exercício diante de uma desgraça? Diante de uma desgraça, o exercício não é por que ocorreu essa desgraça. O exercício correto é para que ocorreu essa desgraça, não é? A finalidade, esse é o exercício mais, vamos dizer assim, fantástico do trabalho do Rei dos Budas, do trabalho do Buda Amida, né? Por quê? Porque ocorreu porque tinha que ocorrer, não é? E eu me lembro, enfim, e eu vou ter que mencionar aqui pessoas que guardam, vamos dizer assim, rancor, muitas vezes, por fatos graves que ocorreram com entes queridos das suas famílias, né? Uma pessoa que teve, por exemplo, e eu vou ter que me lembrar, né? Posso até sofrer uma represália, né? Dessa pessoa, mas eu vou ter que me lembrar daquele senhor que perdeu o seu filho por latrocínio, que o assaltante que assassinou o filho dessa pessoa, invadindo a casa e tudo mais, né? Enfim, eu tenho que mencionar esse fato, porque é um fato até icônico, né? Na sociedade brasileira, né? E que, vamos dizer assim, o, a, a dificuldade será, talvez, da pessoa perdoar o agressor, não é verdade? É, o sentimento de retaliação, de vingança, não é?
vai fazer parte da pessoa, né? O trabalho da sabedoria é enxergar que os fatos ocorreram porque tinha que ocorrer, né? É muito difícil assimilar essa verdade, né? Os fatos ocorreram porque tem um para quê, uma finalidade, né? Entende? Então, os fatos que frustraram a nossa expectativa, eu estou falando de um fato simples, um fato futebolístico. Eu estava numa expectativa enorme de que o resultado, desta vez, um jogo em casa fosse positivo, mas novamente foi negativo. Então, frustrou uma expectativa que eu tinha, né? E aí, evidentemente que não vou tropeçar na mesma pedra de uma interpretação errônea desse fato. Na verdade, é um fato que ocorreu para justamente está muito relacionado esse fato ao trabalho de estruturação, né, de uma estrutura que está em vias de terminar, é um provisório que está em vias de se tornar definitivo, compreende? E é um trabalho que vai sendo construído pelo Buda Amida. Por exemplo, esse setup aqui de audição das conferências budistas, não é? Esse setup aqui é um trabalho do Buda Amida, né? Provisoriamente, até chegar vamos dizer assim, um setup definitivo, não é? E as coisas que eu vou, assim, adquirindo, né? São elementos, né? Necessários nessa construção, né, provisória de uma estrutura que está para se tornar uma estrutura definitiva, né? Que é o mundo dos Budas, o mundo dos sábios, o mundo o mundo em que a gente vai ter uma única obrigação, que é puxar outras pessoas para a Jodo Shinshu Shinrankai, para a felicidade absoluta, não é? É o trabalho que está sendo feito. Portanto, a correção epistemológica que eu tenho que fazer neste vídeo é em relação a postura em relação a um fato de adversidade, não é? A postura é realmente fazer esse movimento de transformação, né? Até mesmo epistemológica, né? Dessa coisa da adversidade, de uma situação adversa, né? Saber que é que o Buda Amida quer que eu faça, quer que eu estabeleça, quer que eu adquira, quer que eu, né? Enfim, qual é o, o ponto de interrogação que é proposto, né, pelo Buda Amida, né? Porque evidentemente realmente tudo é trabalho 100% é trabalho do Buda Amida, né? 100%. Né? Não há nada que seja feito pelo Hideo Yahiro, né? Todas as coisas feitas pelo Hideo Yahiro, por mim, são coisas feitas de acordo com a visão, né, e a coordenação, né, do Buda Amida. Buda Amida está sempre ao meu lado, né? Sempre 24 horas por dia em todos os lugares em que eu esteja, né? Mesmo que eu me esteja numa angústia tremenda, ao meu lado está o Rei dos Budas, o Buda Amida, né?
É um trabalho, assim, fantástico, na verdade, de lembrar o que é, a própria doutrina, né? Se você lembra-se da doutrina, né, dos textos deixados pelos mestres budistas, né, desde Buda Sakyamuni, né, até o nosso professor Kentetsu Takamori, não é? Então você vai encontrar essa lógica, do trabalho do Buda Amida, do rei dos Budas do universo, do mestre dos Budas do universo, né? Uma coisa que me deixa muito feliz, muito embora eu poderia até ter pensado, de um ponto de vista mais econômico, não é? Puxa vida, a minha última aquisição, né, de um objeto, né, muito relacionado a essa coisa estrutural, um power bank, eu adquiri um power bank, né, da marca Kaid de 20 mil miliampere-horas, 20 mil, né? É uma coisa, é um troço pesado. Depois eu andei verificando no Mercado Livre, tá menos da metade do preço que eu paguei no caso, no Pão de Açúcar. Porém, se fosse desse outro caminho, mas de esperar o produto, a chegada do produto, não é? Talvez eu não teria adquirido o produto, né? O, o peso, embora seja mais que o dobro que eu tenha pagado, né, no produto, é o peso da coisa, é o fato de eu ter adquirido o produto, de eu ter instalado na minha bicicleta e ficou perfeito, né? Ou seja, são 20 mil miliampere-horas, é diferente de ter dois de 5 mil, né? Claro, dois de 5 mil com pontos de interrogação, né? Porque essa marca Caid, eu já até confio um pouco mais, né? E aí, dois power bank de 5 mil, né? Para as minhas caixinhas de som não davam principalmente num pedal longo, né? De 4, 5 horas, não é? No final as caixinhas de som começavam a falhar. E aí, realmente, 5 mil mais 5 mil, 10 mil miliampere-horas. E o que eu adquiri são 20 mil miliampere-horas, né? O que realmente, muito provavelmente, é diferente, né? Quer dizer, num pedal longo de 5, 6 horas, não é? A usufruir da música no exercício da bicicleta vai se tornar uma coisa mais segura, não é? E, portanto, mais segura, evidentemente, né? Um estado de espírito de harmonia na condução do veículo chamado bicicleta é fundamental, né? A gente vive numa cidade numa metrópole, né? Cidade de São Paulo, que é extremamente, os índices de acidente, muitas vezes fatais, de trânsito, né? É muito alto, né? Muita gente morre no trânsito, né? E eu, como ciclista, né, evidentemente, não pretendo morrer tão cedo assim, né? E também é o trabalho do Buda Amida para que eu não morra antes da hora, não é? Antes de ser embarcado no Namo Amida Butsu. Esse sim é o trabalho do Buda Amida, né? Se eu morrer antes da hora, ou até mesmo se eu ficar paraplégico ou tetraplégico, talvez não seja o que o Buda Amida quer para mim. Talvez o Buda Amida quer que eu adquira a fé verdadeira com os dois braços e as duas pernas, né?
Eu não sei como é o pensamento do Buda Amida, mas o Buda Amida trabalha justamente nesse aspecto, né? Um aspecto da estruturação, né, de um aspirante a Buda que, tor que, que vai se tornar um Buda, né? Então, para que, afinal de contas, né, diga-se francamente, né, honestamente, para que, afinal de contas, o nosso rival novamente venceu na casa do adversário? O nosso rival Palmeiras venceu na casa do adversário. Para quê? Né? Essa é a chave, né? Para que houve, né, a necessidade do Hideo Yahiro usufruir de um estado de espírito de dúvida, de adversidade, né? De ficar mal-humorado. Hideo Yahiro mal-humorado. Hideo Yahiro na expectativa, não, dessa vez vai dar tudo certo, é um jogo em casa, nós vamos fazer o nosso trabalho. Não foi o que ocorreu. Então, gerou a dúvida, gerou o ponto de interrogação. E qual é o para quê, né? Na verdade, é por que no sentido de para quê, compreende? Então, por que ocorreu esse fato? Né? Para que finalidade ocorreu esse fato? Não é? Não ficar como um ser humano, como um pai de família, uma mãe de família frustrada, ficar pensando no onde foi que eu errei. Esse é um erro com uma densidade assim de ignorância muito grande. Então vamos agir com sabedoria. O que é sabedoria? É procurar saber para que ocorreu esse fato para mim, corintiano, não é verdade? Né? Para que finalidade? Né? Estava numa expectativa grande de um resultado positivo e não ocorreu. Para que, né, ocorreu essa frustração de uma expectativa muito grande, né, de um resultado positivo em casa, né? No caso, na casa do adversário do nosso rival, que é o Vasco da Gama, né? Então, coloco francamente fatos concretos, né? Sem pudor, talvez para embasar mesmo, né? Que talvez muitos estejam no mesmo estado de espírito, ou até mesmo muitos palestrinos estejam aí assistindo e ouvindo pacientemente o meu vídeo, não é? Que sirva de lição. A lição é para todos, para toda a humanidade, seja a pessoa palestrina ou seja ela corintiana, como é o corintiano, como é o meu caso, né? É uma verdade para todas as pessoas, né? Todos os fatos, principalmente o fato negativo, tem uma finalidade muito muito forte na vida do aspirante a Buda, né? O aspirante a Buda vai ter que entender essa coisa chamada presunção, essa coisa chamada orgulho, essa ilusão, né, de que a gente merece ser feliz, né? Essa é a ilusão, né? A gente merece a felicidade, né? Essa é a ilusão, essa é a presunção, isso é o orgulho, né? A gente tem que aprender que através do nosso esforço, não é, a gente só consegue resultados que depois
vão se tornar sofrimento, né? Através do nosso esforço, a gente consegue entrar numa felicidade que não dura muito tempo, dura um pouquíssimo tempo. Portanto, a conclusão final do nosso esforço é o inferno, porque no final das contas vai vir uma doença, uma doença diagnosticada, um tumor. Vai vir, por exemplo, um acidente de trânsito, que eu falei bastante neste vídeo de trânsito. Vai vir vamos dizer assim, a perda de um ente querido, ou um ente querido que abandona você, né? As coisas ocorrem, de repente, né? De repente você é obrigado a saber que, na verdade, você estava orgulhoso, estava presunçoso, não é verdade? Esse é o exercício do aspirante a Buda, que vai conduzindo você ao inferno ao inferno do autoconhecimento, né? Que é de onde você vai ser transformado, né? Transformado através do Namamida Butsu, né? Essa é uma parte que quem não viveu ainda a experiência de ter sido salvo pelo Buda Amida, né, deve se basear no que estudou, né, do que ouviu, né, no que entendeu em relação à salvação do Buda Amida, né? Portanto, no meu caso, assim, como um aspirante a Buda, né, deve ter lacunas, né, bastante lacunas, né, em relação ao a questão da explicação correta do processo da salvação através do Rei dos Budas, através do Buda Amida, né? Mas, basicamente, o Buda Amida querendo que você enxergue que você é incapaz de fazer qualquer esforço que seja para que você obtenha uma felicidade eterna, entende? Todo o seu esforço não vai gerar uma felicidade eterna. Só vai gerar felicidades circunstanciais, compreende? É como se você... A ilusão é que a gente está juntando um monte de coisa, fazendo um esforço, muitas vezes, um esforço quase mortal, não é? Esforço físico, sabe? Esforço nosso do dia a dia. Mas, na verdade, do ponto de vista dos Budas, a gente está tentando juntar um monte de zeros, pensando que esses zeros vão se tornar 1 milhão. Jamais os zeros vão se tornar zeros, por mais zeros que você junte, né? É uma leitura radical do esforço humano, mas o esforço humano é um esforço humano de galgar uma montanha em que você sobe nas nuvens, depois você vai ter que descer essa montanha, né? Isso que o Buda Amida vai trabalhando gradativamente, né? Até que o Buda Amida revela a sua verdadeira imagem, que é um ser que é incapaz de fazer uma boa ação que conduza, vamos dizer, à felicidade eterna, né? Portanto, a revelação que ocorre é a revelação do eu incapaz de fazer boa ação, né? Um ser humano que só faz ações que no final das contas vão se tornar inferno, vão se tornar sofrimento, não é verdade? Aos poucos o Buda Amida vai trabalhando vai amadurecendo o nosso ser, vai estruturando o nosso ser, né? Até o seu trabalho final, que é embarcar
no Namamida Butsu, da felicidade eterna, né? E as adversidades são pontos de interrogação que devem ser utilizados muitas. É claro que o aprendizado, né, da gente faz a gente, assim, quando surge a adversidade, já logo transforma num processo assim, né, um processo mágico, né? Mas também é claro que leva um certo tempo até a modificação de um determinado estado de espírito de choque, de um estado de espírito de frustração, né? Mas a mudança vai ocorrendo, e quando ocorre a mudança, já surge em forma de dúvida. E a dúvida é o motor de uma procura, né? E essa procura é. Eu falei do Power Bank nesse meu vídeo, né? De 20 mil miliamperolas, que chama, não é? Eu não sou da área de eletricidade. Eu deveria saber, mas enfim. 20 mil miliamperolas. Os celulares, né? Mas assim. No geral, né, os celulares intermediários são 5 mil miliamperoras, né? Celulares intermediários. Alguns celulares diferenciados, que são fora do mercado comum, né? Celulares aqueles parrudões mesmo, né? Eles colocam aquelas baterias mais pesadas de, sei lá, de 10 mil miliampere-hora, de 15 mil miliamperes, né? E de fato, esse power bank é um power bank pesado, pesado. Tem quase meio quilo, né, um produto que tem o tamanho de um celular, né? Que é uma resposta de uma dúvida que surgiu alguns dias atrás, né? E aí, evidentemente, é um produto que está atendendo a uma necessidade de segurança no trânsito ciclístico, né? No meu caso, né? Que também faz parte do trabalho do Buda Mida para que eu não eu perca, eu me concentre, né? Eu esteja concentrado em pedalar, não é verdade? E não ficar me dispersando, né, a minha atenção deixa a música fluir nas caixinhas de som, deixa a música fluir, e eu esqueço, e me concentro no pedalar, no mudar as marchas e no frear a minha bicicleta, não é verdade? Então, essa é o trabalho do Rei dos Budas em todos os aspectos, em 100% dos aspectos da vida do aspirante, em tudo, né? né? E é claro que eu não sou tão radical de dizer a ponto, poxa vida, a gente errou, tem que corrigir, isso é óbvio, né? Mas o importante não é a questão de procurar saber as causas de um erro, porque é muito difícil saber a causa, né? Mas saber que existe algo que está causando um ponto de interrogação. E esse algo está relacionado ao próprio trabalho maior, né? Que é o trabalho do Buda Amida sobre o Hideo Yahiro, compreende? E como é trabalho do Buda Amida, são coisas que extremamente sérias e graves e importantes, né? Para que o Hideo Yahiro avance, né? Para que o Hideo Yahiro seja avançado, né? Porque não é trabalho meu, é trabalho do Buda Amida. Para que o Hideo Yahiro seja avançado rumo ao embarque no navio da grande compaixão, não é verdade? Então, e aí, enfim,
quais as conclusões finais deste discurso aqui de 60 minutos, né? Em relação a esse trabalho, a esse ponto de interrogação, né? Bom, primeiramente, evidentemente, esse trabalho de editar o vídeo, colocar no YouTube, colocar no Facebook, colocar um pedaço desse vídeo como é que chama? No TikTok, na verdade, para que, enfim, para que eu cumpra esse trabalho, né? Que é esse trabalho de, de colocar mais coisas na nuvem, né, do Google, sei lá, né? Coisas que trabalho do Buda Mida, né? Não tem nenhuma pretensão, né? A única pretensão a única pretensão enfim, é apreciar esse ponto de interrogação, essa dúvida, né? E trabalhar em cima dessa dúvida e construir, né, através dessa dúvida, né? Enfim, não sei. Não sei não sei, assim, o que eu quero, sabe? O que será que eu estou querendo? Esse é o grande detalhe, né? Esse é o grande, a magia da coisa é o que eu estou querendo, o que é necessário para o Hideo Yahiro, né? O que o Hideo Yahiro, do o que está faltando para o Hideo Yahiro, não é verdade? Né? Então esse e está ligado a muitas coisas, né? Acho que está ligado à minha natureza, assim, também de ser um professor pardal, não é verdade? De ser uma pessoa ligada a Thomas Edison, a essa coisa inventiva, não é verdade? Que é, a minha bicicleta tem um grande aparato aí de música, de som, que tem a sua inventividade, né? E também outras coisas de que gosto, né? Gosto muito de pegar uma agulha e ficar fazendo aqueles reparos, né, com a agulha, né? De costurar, na verdade, esses reparos. Eu tenho uma modéstia à parte, uma habilidade enfim, enfim, aquele nó que você dá uma vez, duas vezes, três vezes, né? É melhor, sempre é melhor, é mais seguro do que fazer aquela bolinha e passar a agulha e ficar só nisso. Não, aquela bolinha que você passa, coloca na linha para passar na agulha, aquela bolinha não é tão confiável, né? É melhor você procurar unir dois pontos e fazer dois nós, né? Ou três nós, né? E aí a coisa fica mais firme, né? E acho que a alta costura, falando em a alta costura deve ter assim profissionais assim nesse sentido, né? Diferentemente desses produtos mais ou menos que a gente compra de tecido, né? As nossas roupas do dia a dia, né? É diferente, né? Nesses aspectos, né? Enfim, é um detalhe assim poxa, por que descostura tão facilmente as roupas nossas do dia a dia que a gente compra, né? Porque não tem esses detalhes, né? Esses detalhes que um profissional aí do nível mais alto. Cara, eu tenho que terminar o meu vídeo falando de alta costura. Alta costura deve ser isso, né? São, é uma tradição de uma costura, de uma nobreza,
que vem de profissionais que sabem desses detalhes, né? Uma pessoa sabe que é melhor dar os 2, 3 nós do que fazer aquela bolinha na linha para passar a agulha. Estou me referindo à costura manual, né? Compreende? Você, homem ou mulher, você deve compreender o que eu estou falando e vai prestar mais atenção na hora de fazer os seus remendos, né? Com a sua agulha e com a sua linha, né? A linha de pipa, que é essa linha aqui de pipa. Aqui está o meu alcance. Essa aqui é a linha de pipa, né? É bem melhor do que uma linha que a gente usa, a linha que é mais fina, né? Essa linha é muito resistente. Para fazer qualquer reparo com essa linha, é bem melhor, né? São esses detalhes, assim, né? Que você vai aprendendo comigo. Mas esse detalhe de você dar, você passar a agulha e dar, e ao invés de se, se, se apoiar na bolinha que você faz para passar a agulha, faça de alguma forma para ter uma maior segurança no seu remendo, na sua costura, dê os 2 nós, 2, 3 nós, né? É melhor. Né? Esse é um detalhe fundamental, né? Você que é da área de, de, de costura, não é? Verificar esse detalhe aqui, né? Enfim, é nesse sentido que talvez eu gostaria de terminar o meu vídeo, né? Enfim, friso novamente. Aqui eu tenho uma agulha aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma agulha. Né? Geralmente, aqui a agulha, né? Geralmente a gente faz aqui, né? A gente faz aqui um nó assim, dessa forma, né? Faz uma bolinha, né? E vai costurando, né? Através desse, né? De fazer essa bolinha aqui, né? E né? Essa bolinha assim, né? Pum, né? Aqui, não sei se dá para enxergar. Aqui, ó, né? Só que no começo você, para inserir a agulha e a linha, tudo bem, você faz essa bolinha aí, faz. Só que aqui aqui, nessa parte aqui, né? Essa parte aqui, né? Depois você vai ter que colocar 2 pontos e dar um nó, né? 2 nós, né? Porque senão não é tão seguro assim, né? Detalhe, será que esse detalhe é tão pertinente? Deve ser, viu? É um detalhe de que é um detalhe da minha vida, de que eu tenho um certo orgulho. E aí é uma coisa, é uma base, é a base do meu exercício de fazer remendos através de usar a linha e a agulha, não é verdade? Eu acho que tá bom o vídeo. Falei dessa coisa do para quê, a importância do para quê numa situação adversa. Para que estou passando por isso? Olhe para o futuro, né? Olhe para o futuro. E não procure saber as causas, né, de uma situação ruim, de uma situação adversa, né? Procure saber para que finalidade o Buda Amida está fazendo isso comigo. Compreende? O Buda Amida está fazendo isso comigo para que finalidade? O Buda Amida quer que eu perceba o quê? Né? Esse é o trabalho da filosofia oriental. É isso. Muito obrigado.